Ale Oliveira, vai para você essa primeira. O Mauro falou assim, individualmente, será que o Galo é tudo isso? Ponderou. Sem Sampaoli, Galo não brigaria pelo título. Sem Sampaoli, Galo não brigaria pelo título. Verdadeiro ou falso, Ale Oliveira? Estamos ainda na 13ª rodada. Eu acho que é falso, Luizinho. Eu acho que é falso. Eu entendo o trabalho do Sampaoli, muito, muito bom. Entendo que a aposta anterior do Atlético não foi boa, mas eu acho que tem outros profissionais que poderiam fazer um bom trabalho também no comando desse elenco que é bem forte, que tem muitas opções e tal. Então, eu não consigo entender dessa maneira. É que se a gente pegar, por exemplo, o time do Santos do ano passado também, que não era um time ruim, mas um time que ele conseguiu uma performance além da expectativa. O Galo está indo além do que você esperava? Se você olhasse para o time do Atlético Mineiro, esquece o treinador, pensa que ele está com qualquer cara lá. Você teria essa mesma expectativa do Atlético na liderança do campeonato? Eu acho que não, mas é em condições normais de temperatura e pressão, que não é o que acontece nessa temporada. Nessa temporada a gente tem um campeonato atípico, tem um calendário muito louco, exceto talvez pro Galo. E agora, isso eu acho que, como também o Inter já foi líder em algum momento, eu acho que o Galo ficar na liderança não é nenhum absurdo. Agora, se fosse em condições normais, eu sempre apostaria que o Flamengo seria o líder da competição. Agora, o Atlético, para mim, está nessa segunda prateleira. Como o Flamengo tem problemas, como o Flamengo tem um calendário muito cheio, como trocou de treinador, como teve muitas perdas aí de atletas por vários motivos, principalmente pelo Covid, eu acho que o Galo assumir essa liderança, como poderia ser o Palmeiras, como poderia e foi o Inter, eu acho que como poderia ser, se tivesse mais focado aí o Grêmio, acho que não está dentro de uma normalidade. Se você perguntar de favoritismo, para mim, eu sempre vou apontar o Flamengo, mas essas equipes que eu citei podem assumir a liderança, principalmente num campeonato diferente como é esse. O Atlético ontem alinhou, né, só para trazer a escalação com Everson, Guga, Hever, Alonso, Arana, Jair, Savarino, o Alan Franco, Natan e o Keno e o Sacha lá na frente. Para a gente ter uma noção, assim, de repente, para quem não viu o jogo, entender um pouquinho quais são as peças e se o time está além ou não está além daquilo que as peças poderiam sugerir. Já eu quero saber do Mauro Betti se a afirmação é verdadeira ou falsa. A galera está mandando mensagem para a gente aqui também. O Luigi Marcomini está dizendo que a frase é falsa. O John Ninja diz que é verdadeira a afirmação. O Anher diz que é muito verdade o que está escrito aí. Sem Sampaoli, Galo não brigaria pelo título. Galera, pode continuar mandando para a gente. O Pablo Souza já meteu aquela assim, o Galo vai ser campeão com 32 pontos de vantagem. Sabe que isso não vai acontecer, sendo campeão ou não. Caio Danilo está dizendo, verdadeiro, São Paulo montou esse elenco e o transformou. Aí vai também muito se um outro técnico chega e tem a capacidade ou a chance de montar o elenco. Acho que a cobrança também em cima desse novo treinador seria grande. Mauro, vamos lá. Você falou um pouquinho da qualidade do time no primeiro comentário. E aqui a gente coloca uma frase que ela dá muita moral para o técnico São Paulo. Sem São Paulo, Galo não brigaria pelo título, verdadeiro ou falso? Ele brigaria pela Libertadores, mas título que ainda acho que é o Flamengo, mas a cada jogo que passa, não pelo Flamengo, mas por enormes méritos do Galo, o Atlético chega lá. Eu tô botando falso, mas assim, um falso envergonhado, porque, de novo, eu gosto demais do trabalho do São Paulo, mais do que da figura até. Mas, assim, eu não gosto dessa coisa, mesmo quando a gente fala de um Guardiola, de um Tele Santana, de um Clopão, de a gente, às vezes, extrapolar essa questão do trabalho do treinador. Mas o que ele fez no Santos, está fazendo no Galo, é impressionante. Inclusive, está fazendo mesmo, porque ontem a escalação é essa que você deu. Mas, na prática, era o Everson, na linha de 3, com o Guga de zagueiro, o Hever por dentro e o Júnior Afonso, o Jair um pouquinho mais à frente. Aí uma linha que era de praticamente 5 jogadores. Você abre o Savarino para a direita, o Keno para a esquerda. Você tem o a arena cheia, quase que uma linha de 5 armadores. E o Sacha à frente. Ou se você quisesse,
Franco, Natan e Arana, o Savarino e o Keno abertos e o Sacha por dentro. Até quantificar em números é complicado, mas assim, você vê o Guga era um zagueiro pela direita e muitas vezes na pressão, que era quase toda a pressão, sobretudo na primeira etapa, era o Guga quase como meia pela direita, como também era o Arana, né? Que, aliás, entrando por dentro, como ele empatou o jogo. Então, assim, é muito legal o Atlético. E não chega a ser surpreendente, porque é o São Paulo, e se você só trocar, evidentemente, os nomes, embora alguns sejam os mesmos, como, por exemplo, o Everton e o Sacha, eram muitas das ideias que ele já usou no Santos em quase todos os ótimos trabalhos que fez, ou na maioria dos trabalhos que deram certo no São Paulo. Né? E, evidentemente, ano passado deu muito certo, porque ele foi um grande vice-campeão. O azar dele é que pegou o melhor time que eu vi nesse século, que foi o Flamengo, do Jorge Jesus. Então, assim, tem muito do trabalho dele. Não tem outras competições? Sim, por demérito, não dele, mas do Galo, do Damel, que saiu muito antes da hora. E se ao mesmo tempo é um absurdo mandar embora um cara com 10 jogos, deu muito certo, evidentemente, a chegada do São Paulo à cidade do Galo. Então, tem enormes méritos do São Paulo. O que ele marca em frente, os 2 pênaltis eram de bolas retomadas, né? E como ele, insaciável, até ontem o Galo não teve tantas chances assim no primeiro tempo e meteu 4. Digamos que ele teve 7 chances e fez 4 gols. É um baita aproveitamento contra um bom time que é o Vasco. Também. Mas, enfim, é o principal, porque é muito por conta dele também. E é demais, né, cara? A gente vai falar de 2 temporadas seguidas que o cara vai levar times além daquilo que muita gente projeta. Isso é um mérito absurdo. É uma constatação de que o cara tá na brincadeira do patamar, ele puxa time, ele eleva jogador. Vitor Sérgio, o Atlético tem uma impressão que quando começou a temporada com o Dudamel, não era uma temporada para brigar pelo título brasileiro. Quando resolve contratar o Sampaoli e resolve aceitar algumas das imposições do Sampaoli de muitos nomes, né, e de muitas contratações, indicou, nós vamos brigar pelo título brasileiro. Sem Sampaoli, Galo não brigaria pelo título. Qual é a interpretação que você faz da frase? Frase é absolutamente verdadeira por 2 motivos. O primeiro você acabou de falar aí. O Galo, o torcedor fica na bronca quando a gente fala, mas é um fato. O Galo, ele está onde está porque você tem... Peraí. São os desafios do home office. Momento de tensão. Isso, são os desafios do home office. Isso, pode dar tudo certo. Aí sim, olha lá. Só um minuto. Eu vou mandar um beijo pro Vanderlei Nogueira também aqui. Então, o que acontece? O primeiro ponto, o torcedor do Galo fica na bronca, mas o Galo está onde está com um investimento de um torcedor fanático no clube e que está botando dinheiro da fortuna dele, do dinheiro dele, empréstimo a juros baixos e tudo. É isso que está fazendo o Galo estar onde está, perfeito? E isso não aconteceria se o técnico fosse outro que não o Sampaoli. Ou, provavelmente, isso não aconteceria se o técnico fosse outro que não o Sampaoli. Isso foi dito por todo mundo, até porque esse mesmo empresário, que é o Rubem Menin, bota dinheiro no pagamento do Sampaoli todo mês. Então... É verdadeiro por esse primeiro ponto. E o outro ponto é verdadeiro porque esse mesmo time pega esse de 1 a 11 na mão de outro técnico que não o Sampaoli. Eu tenho dificuldade de acreditar que esse mesmo time estaria brigando tão assim acima com 4 pontos de vantagem. Então é verdadeiro duplamente. É verdadeiro por 2 motivos. Primeiro, sem o Sampaoli não haveria o aporte de dinheiro que está tendo. E aí o Galo trouxe lá da tal lista que o Sampaoli deu, o Galo trouxe mais da metade. E acho que esse mesmo time na mão de outro treinador, ele não teria com 4 pontos de vantagem sobre o segundo. Mas se fosse Jorge Jesus ou Renato Gaúcho, será que o Galo não estaria ou no mesmo patamar ou até um pouco acima? Acho difícil. Acho difícil. Mas... Talvez o Jorge Jesus, o Renato, acho que não, e outros técnicos acho que não, mas talvez o Jesus sim, mas tem um aspecto que é a qualidade dos jogadores, né? A gente falou, beleza, o São Paulo pediu vários, o Atlético deu metade da lista lá que ele pediu, e nem por isso a gente fala que o Atlético é um time com vários
grandes jogadores. Assim, ele pediu uma lista que aparentemente deve ter sido... Não, mas aí errado estamos nós, né? O Galo é um time de grandes jogadores. Aliás, ele pediu o Thiago Neves, né? Aliás, pediu ano passado pediu o Cueva, né? E o Uribe. Também. Para não ser mal interpretado, né? Não é que não são bons jogadores, mas não é um time que eu olho e falo assim, o Sampaoli está pedindo contratações que o obrigam a brigar pelo título brasileiro. Sim. É nessa linha que obrigam, falando, entendeu? Obrigam. Pelos nomes contratados? Pela qualidade dos caras, né? pela qualidade dos caras e por ter pedido jogadores que encaixam dentro do esquema dele. Ele tem a obrigação de brigar pelo título brasileiro. De ser campeão, não. Mas ele tem a obrigação de brigar pelo título brasileiro. Na minha concepção. Eu entendi. Porque você chega e fala assim, São Paulo, eu tô te trazendo pra gente brigar pelo título brasileiro. Ok. Aí ele fala, para brigar pelo título brasileiro eu preciso de alguns jogadores, de pelo menos 5, foi o que foi falado na época, mas já chegaram mais. Pelo menos 5 dessa lista aqui. Aí o Galo fala, beleza, então me dá a lista aqui. É tipo o Tropa de Elite, lembra que o cara fala assim, Aspira, tá aqui a lista de peça. Aí o cara fala, peça pra caramba, hein, Aspira. Então, o cara chegou e falou, me dá a lista aqui. Foi lá e trouxe. Lógico que ele tem obrigação de brigar pelo título. Eu não vou dizer que ele tem obrigação de ganhar, porque ganhar o Campeonato Brasileiro é outra parada, e a gente sabe que é difícil, a gente sabe tudo isso aí. Então, obrigação não, mas obrigação de brigar ele tem. Então eu vou reformular a pergunta aqui e jogar até pro Mauro. Se ele chegasse ao Atlético Mineiro com essas peças que ele não indicou, mesmo o time que tem agora, ele não indicou ninguém, a gente nem sabe se vai encaixar ou não, ele chegou lá, seria uma cobrança igual, assim, pelas peças que tem? É porque ele pediu. Como ele pediu, fica o peso dele ter indicado. Mas se ele não as tivesse indicado, você falaria, olha, o elenco que você tem, São Paulo, é o elenco para você brigar pelo título brasileiro. Seria a mesma expectativa? Não, também por ignorância nossa, assim. O Franco conhecia mais ou menos, o Savarino mal conhecia, o Jair já gostava. Estou falando aí do pacotão, da base. De novo, o Guga como zagueiro e um lateral construtor. O lateral construtor um pouco por dentro, ok. Mas esse Guga... Não, o Arana é mais ou menos isso, mas voltando a jogar o que não jogava desde o Corinthians, né, em 17, o Arana. O Natan esperava coisas boas, talvez não tão boas. O Sacha é impressionante que joga com ele, não que não seja bom jogador, né? Keno demorou um pouquinho, mas está jogando aquela bola que levou ao Palmeiras e sobretudo no Palmeiras. Velho, é impressionante, tá todo mundo bem, todo mundo ótimo, até quando não se sabe, mas assim, tem muito mérito para essas mudanças táticas, essa maneira como ele coloca a equipe e tal, o próprio convencimento do Everson e o Sacha irem jogar com ele no Atlético, então tem muito mérito, mas realmente é excelente a questão colocada por você, Luizinho. Não fosse ele o avalista das contratações, a cobrança evidentemente seria de outro nível. A galera tá chegando... Mas ô Luiz... Oi. Vamos supor que ele chegasse agora, tá? O elenco é esse aí, ele chega agora. Se ele olha e ele fala assim, não, com o que tá aqui dá pra brigar, ele teria que ser cobrado, ele seria cobrado também. Não, sim, com certeza. Menos, se ele faz a avaliação do elenco e fala assim, esse aqui é o elenco que eu tenho pra... Se os caras contratam, falam, São Paulo, a gente quer brigar pelo título, tá? Aí ele fala, beleza, deixa eu olhar isso o aqui. elenco. Aí se ele diz e fala, não, com isso aqui encaixa no que eu quero, ou então ele ia pedir contratação, né? Entendeu? Sim, eu concordo com você, porque ele pediu os caras. Acho que a avaliação é muito mais nossa em cima da qualidade e do que os caras podem entregar. E tenho certeza que o São Paulo enxerga além do que a gente enxerga em alguns jogadores. E até por isso ele os pediu. E tá dando certo até aqui. O Galo é líder do Campeonato Brasileiro. A galera tá com a gente, só lendo aqui algumas mensagens. O Cauã... Ele chega me atropelando e fala assim, o cara contrata 15 caras e não obriga? Vai dormir, Luiz? Tá bom. Todo treinador pede jogador, falou aqui o Mauro Alves. O Felipe Polese... que todos pedem, nem todos recebem, né? Tem isso também. Todos pedir, todos pedem. Pô. Agora, nem todos recebem. O Polese que tem aqui o escudo do Galo na fotinha, ele fala, apenas falta mais grande estrela. O Neto fala, mas não trouxe grandes nomes, trouxe nomes medianos. Mas aí também é problema dele. Ele poderia, ao invés de trazer 10, trazer 4 grandes, se ele quisesse, né? Se ele entendesse que fosse mais produtivo pro time dele. Mas então, cara, esse rótulo aí de não trouxe grandes estrelas, as pessoas estão usando aí grife, cara. Assim, o que é grande estrela? Assim, pô...
Não, mas é porque você pega as contratações, por exemplo, que o Flamengo fez só na virada do ano, não dá nem pra comparar com as que o Galo fez. Mas aí é o quê? É grife, né? Você tá falando de grife, né? Porque ele trouxe o Arana hoje joga no nível do Felipe Luiz, ou não? Acho que sim. Acho que ele Tá pode muito jogar, bem mesmo. pode jogar basicamente a mesma coisa do campeonato. O Flamengo foi buscar o Mari que ninguém conhecia. O Júnior Alonso, por exemplo, já tinha muito mais cartaz e grife do que o Mari quando chegou. Então já tinha, porque já tinha passado pelo Boca e tudo mais. Então, beleza, você tá falando aí de Gerson, ok. É que o Gerson, quando chega, esse é o ponto, né? Quando o Gerson, hoje é mole falar do Gerson. Pega o e-mail, pega o tweet do Flamengo, o tweet oficial do Flamengo anunciando o Gerson, e lê o que os flamenguistas falaram lá. Lê lá. Faz esse exercício. Pega lá pra você ver. Quando o Gerson chegou, todo mundo dizia que era, tá jogando dinheiro fora, tá jogando 12 milhões fora e tudo. Então, assim, hoje é mole dizer, né? Assim, nome mesmo que você tinha era Felipe Luiz e o Rafinha. E o Galo foi buscar o Arana. Então, assim, é um ponto importante para você dizer aí, de você olhar. Hoje você tratar o Flamengo, os reforços do Flamengo como grife depois de 2019 é uma coisa. Olhar lá quando foi contratado é outra, né? Mas ninguém conhecia o Mari. Mas ninguém tira um jogador grande da Europa. Ninguém tira um jogador em alta da Europa. Assim, você contratar meu ponto é o seguinte, o Gerson você contrata porque ele tá em baixa na Europa. O Pedro você traz agora porque ele tava em baixa lá. Porque se ele estivesse jogando, seria muito mais difícil você contratar. Então, assim, é natural também que o cara que esteja em baixa receba mais críticas, entendeu? Esse é o ponto. Até o Gabigol voltando pro Santos, né? Não, mas tudo bem. Assim, tudo bem, mas o ponto é, na ocasião, a sensação geral era que o Gerson era uma enganação. Ou eu tô falando mentira, isso aí não vai jogar nada, não corre, joga quando quer. Então, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. E talvez no ano que vem a gente olhe para as contratações do São Paulo e fale assim, ele contratou um monte de cara super bom. É isso que você tá dizendo. Eu tô acompanhando a tua linha de raciocínio. Mas aqui a vida vai mudar também. A gente vai mudar a nossa interpretação em cima de vários desses caras também, caso eles se provem. O Gerson, ele é o melhor jogador que ele foi. Ele jogou no ano passado o melhor futebol da vida dele. Isso é muito interessante mesmo, Luizinho. Rapidinho, assim, até mesmo na mesma época, vocês falaram, o Porto, embora tivesse sido campeão europeu em 87, quando chegou à final com o Mourinho em 2004, o próprio Mourinho é um desconhecido, dá para dizer. Contra o Mônaco, você fala, Porto e o Mônaco, tá, mas você vai ver as escalações, você fala, tem uns caras legais aqui, que depois viraram legais. Aquele Santander de 2004, principalmente o Paulista, campeão da Copa do Brasil de 2005, chegaram, você vai ver, não. Então, pode ser isso com o Galo, com vários nomes que ele está falando até então desconhecidos, mas falar, os caras que estavam aqui, estavam começando, ou eventualmente, no melhor momento de suas carreiras.